Olá! A série de programas Educação Continuada trata das novas formas de aprender e mostra que no tempo atual o desenvolvimento de competências é o maior desafio da educação. No programa de hoje, convidado é o professor Nilson José Machado, que vai falar de um assunto muito interessante: educação, jogo, projeto e consciência. Nilson José Machado é educador e professor de matemática. Vamos à aula. A vida, em sentido humano, é ação. A ação não é um mero fazer, um reagir ao que vem de fora. A ação é tomar iniciativas, é um fazer livre, consciente. A educação tem a ver com a busca dessa consciência, consciência no fazer, na ação. Esse fazer consciente é um fazer, em primeiro lugar, com a palavra. Não é um fazer do animal, que é mera reação a estímulos de fora. Esse fazer com a palavra pressupõe uma prefiguração do que se quer, um colocar adiante o que se quer, avaliar as consequências, e esse é o caminho para a busca da consciência. E nessa prefiguração, nesse colocar adiante o que se quer, e avaliar e refletir, nisso está a ideia de projeto. Esse fazer com a palavra é, na verdade, o antídoto fundamental de que a gente dispõe para a violência. A violência, que é um problema, um problemão no mundo moderno, no mundo de hoje, a violência significa, essencialmente, uma desconfiança da palavra. Toda a eclosão da violência significa a falência da palavra. É quando não se acredita mais em fazer com a palavra que se parte para a violência. Nesse sentido, essa busca do fazer com a palavra, que é a marca da ação humana, é o verdadeiro antídoto para a violência. O combate à violência tem que começar por aí. E esse fazer com a palavra é esse fazer projetado, não é? Em que a gente põe as metas que busca ali na frente e se lança para elas. Desde o início, a vida tem esse sentido de projetar. A palavra projeto é uma palavra bonita. Ela significa, assim, um jato para frente. Projactum, um jato para frente. A vida, em sentido humano, é sempre isso. Quem está vivo está se lançando em busca de algo que está lá na frente. Viver, em sentido humano, é um contínuo projetar. O ser do ser humano é sempre um pretender ser. É claro que quando se fala de projeto e de se lançar para frente em busca de algo, isso necessariamente envolve valores. Esses valores socialmente acordados, eles se transformam em diferentes épocas, se modificam, mas eles sempre são fundamentais na constituição desse cenário em que os projetos se realizam. Nilson Machado fala agora sobre os elementos que constituem a ideia de projeto. E passa pelos vários sentidos que a palavra assume. Vamos às explicações. A noção de projeto, a ideia de projeto é então uma ideia muito ampla e é utilizada em diferentes contextos. A gente fala de projeto de engenharia, de arquitetura, projeto de lei, e essa polissemia, essa riqueza de significações, é preciso
controlar um pouco o uso da palavra e caracterizar alguns elementos que são fundamentais no uso próprio da palavra projeto. É isso então que vamos fazer agora. Em primeiro lugar, ter um projeto, em qualquer uso próprio da palavra projeto, significa ter metas. Ter metas, ter um objetivo, ter um alvo. E estar se lançando em busca desse alvo. Não existe projeto sem metas, sem objetivos, isso é óbvio. É claro que esses objetivos, né, esse alvo, é escolhido num cenário de valores socialmente acordados. Não é qualquer meta que vale, não é qualquer alvo que vale. Em segundo lugar, ter um projeto é ter uma meta que se situa lá adiante, que se situa num futuro. É uma ação que é prefigurada, que eu vejo que vai ocorrer lá no futuro. Agora, num futuro que está aberto. Se o futuro estiver fechado, no sentido de que tudo está determinado, ninguém faz projeto. Essa abertura, ela é que provê o espaço para a gente criar e fazer do nosso jeito, que é fundamental para a vida em sentido humano, esse espaço da criação. Se o futuro está totalmente determinado, tudo já está amarrado como vai acontecer, não há espaço para criação, não há espaço para projetar, não há espaço para a vida em sentido humano. Então, um elemento fundamental da ideia de projeto são as metas escolhidas num cenário de valores. Outro elemento fundamental é que essas metas estão lá adiante, eu prefiguro, avalio, penso, reflito sobre elas. Esse é o caminho para a consciência na ação, esse é o caminho para a construção de uma vontade de segundo nível, que é a consciência, essa vontade de ter certas vontades e não outras, não é? Mas é fundamental essa segunda característica, que é esse futuro estar aberto e as coisas poderem ocorrer de uma forma ou de outra. Um elemento fundamental na caracterização do projeto é o risco. Um projeto que é condenado ao sucesso, ele não é propriamente um projeto, assim como não é um projeto condenado ao fracasso. O risco é inerente ao projeto e não é pelo gosto de correr o risco. Nós vamos ver mais adiante que a ideia de risco aproxima o jogo do projeto, mas há distinções fundamentais que serão estabelecidas. Mas por que o risco é inerente à ideia de projeto? Porque uma meta que é certo que nós vamos atingir não nos mobiliza, assim como não nos mobiliza uma meta que é impossível de ser atingida. Nós nos movemos e nos lançamos em busca de algo que nem é garantido e nem é impossível. Esse risco é que abre exatamente o espaço para a oportunidade, para eu fazer do meu jeito e eu então me constituir como pessoa. Um quarto elemento característico, assim, fundamental na ideia de projeto é um elemento muito simples, muito banal até, mas frequentemente esquecido, que é o seguinte: no popular, ninguém pode ter projeto pelos outros. Ou seja, a meta de um projeto, num futuro aberto, com os riscos inerentes, deve ser buscada, perseguida, realizada pelo projetante.
Um pai não pode ter projeto pelo filho, um professor não pode ter projeto pelo aluno, um país não pode ter projeto por outro país. Isso não quer dizer que a gente só tem projeto sozinho, não é essa a ideia. Nós temos projetos individuais, projetos coletivos, projetos junto com os outros. Mas isso quer dizer que um grupo não pode ter projetos por outro grupo. O grupo que tem um projeto é o que vai realizar o projeto. Essa ideia de que quem projeta é quem realiza, sujeito individual, ou grupo, ou coletivo, essa ideia é absolutamente fundamental para uma distinção importante, nítida, entre um projeto e o jogo, por exemplo, na medida em que quem joga na loteria continuamente e fica dizendo assim, pensando assim, se eu ganhar, eu farei isso, se eu ganhar, eu farei aquilo. Isso não é projeto. Isso não é projeto porque não depende do projetante a realização dessas ações, o ganhar ou não ganhar. Essa é uma marca do projetar, é o depender do projetante. Depois de apresentar alguns elementos do projeto, Nilson Machado mostra que a ideia de projeto parece caracterizar a vida humana. Mas se estar vivo é pretender, planejar algo, o que vem antes da ação? Nilson fala agora de projeto e ilusão. Pensar na vida como um projeto e no viver como um projetar é uma perspectiva interessante. Ajuda a gente a entender, por exemplo, como que uma pessoa com 90 e tantos anos parece cheia de vida quando ela está cheia de metas, de objetivos, cheia de projetos, e como que muitas vezes um jovem, ou um adolescente, ou uma pessoa cronologicamente jovem, carece de vida no sentido de não querer nada, de não buscar, de estar numa situação sem metas, sem objetivos. Mesmo sendo tão importante, ela não é o início de nada. Existe uma pré-condição, uma antessala da ideia de projeto. Existem certas coisas que têm que vir antes, sem o que a gente não faz projetos. Jovem ou velho, a gente não tem projetos. Isso que vem antes, que se situa na antessala dos projetos, o nome que se dá a isso varia muito. Há muitas palavras para expressar essa antessala. Por exemplo, esperança. Sem esperança não se faz projeto. Vontade. Sem vontade não se faz projeto. Ilusão. Sem ilusão, um desiludido não faz projeto. Essas palavras, vontade, ilusão, esperança, muitas vezes elas têm uma conotação negativa, ou pelo menos não exatamente científica, e às vezes alguns filósofos fugiram dela, buscaram outras palavras mais em sentido mais técnico, mas para expressar exatamente a mesma coisa. Bergson é um filósofo que pretendeu usar uma palavra nova para expressar essa mesma pré-condição do projetar. Para Bergson, sem elan não se vive, não se faz projeto. Elan vital é a palavra, é a expressão utilizada por Bergson para representar isso que nos faz estar vivo e buscando alguma coisa. Nós vamos prestar atenção nessa pré-condição do projetar, mas vamos usar as palavras mais comuns, as palavras que estão mais no nosso dia a dia, palavras como esperança, vontade, ilusão. A palavra ilusão é uma palavra fascinante. A etimologia da palavra ilusão é muito esclarecedora. Illudere, ludus, jogo. E, novamente, estamos tangenciando a ideia de jogo.
Ter ilusões é estar querendo jogar o jogo da vida, é que está querendo jogar, está querendo brincar. O desiludido é o que diz, não brinco mais. Recolhe a bola, vai embora para casa e diz, não brinco mais. Evidentemente, sem ilusões não se faz projeto. O desiludido não faz projeto. É claro, no entanto, que nós não vivemos de ilusão. De ilusão não se vive, mas não se vive sem ilusão. A ilusão é a condição de possibilidade do projetar. É o querer jogar o jogo, querer correr os riscos. Quem não quer correr riscos, não quer brincar, não está vivo ou não pode viver. Por exemplo, sem ilusões, ou sem querer jogar o jogo, sem ilusões uma pessoa não casa. Espera, eu não estou falando que uma pessoa só casa iludida, eu estou falando que ela só casa tendo ilusões, querendo correr os riscos inerentes de poder dar assim ou poder dar assado. Sem ilusão, se uma pessoa casa, ela casou, tudo bem, mas sem ilusão ela não tem um filho. Ter um filho é uma prova, assim, uma demonstração de ilusão, de querer jogar o jogo da vida. Sem ilusões, quer dizer, o discurso do desiludido no que se refere aos filhos é dizer assim, o mundo está muito ruim, está muito chato, só violência, guerra, para que eu vou pôr mais uma criança no mundo? É o discurso da desilusão. No caso da educação, essa questão da ilusão, da vontade, da esperança, é absolutamente fundamental, porque a sensação, a verdadeira sensação de impotência de um professor, de um educador, de um pai, se dá diante de uma pessoa, de um aluno, de um filho desiludido. Diante de um aluno que não sabe conteúdos, não sabe os conteúdos mais simples que eu estou ensinando, ele não sabe nada, eu não me sinto impotente. Quanto mais simples é o conteúdo que ele não sabe, mais fácil para mim é ensinar. Agora, se ele quiser aprender, se ele não quiser aprender, se não estiver a fim de nada, se não estiver buscando nada, o que eu faço? A sensação é terrível, né? Essa sensação de impotência. Na verdade, acho que não se pode ser pai ou ser professor ou educar em algum nível desiludido, sendo um desiludido, não é? E acho até que a gente se desilude em alguns momentos, né? Há situações em que a gente perde a esperança, mas isso é normal, transitório, um desequilíbrio momentâneo e logo a gente se recupera e volta a ter ilusões ou a vontade de jogar o jogo. Quem estabilizar na desilusão e disser, não acredito realmente mais em nada, tem que sair da sala de aula. E realmente não pode ser pai. Na verdade, acho que só deveria haver um crime hediondo, imperdoável. E esse crime seria, assim, contaminar os outros com a sua desilusão. Se você realmente não acredita mais em nada, vá fazer outra coisa, saia da sala de aula. Como vimos, Nilson Machado nos falou do elan da vida que leva a pretender, a projetar, a jogar o jogo da vida. Agora, faz a correlação entre jogo e projeto. Vamos às explicações. Como foi dito, a ideia de jogo se aproxima em alguns momentos da ideia de projeto. Se o risco é inerente ao projeto, e o risco é um ingrediente absolutamente fundamental do jogo,
essa ponte do risco já aproxima essas duas ideias. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Tal como um projeto, um jogo sempre tem um objetivo, sempre tem uma meta. Mas há uma diferença fundamental. As metas nos projetos, elas dizem respeito à realidade objetiva, à realidade imediata. A gente projeta na vida real, no mundo. No jogo, os objetivos são sempre simbólicos. Sempre simbólicos. Essas coisas naturalmente se relacionam, mas se o projeto tem a ver com os fatos, facto é o feito, o realizado, o jogo, as metas dos jogos, né, tem a ver com os fictos. Ficto não é uma palavra muito usada nessa forma, mas ficção é. E a ficção o que é? O ficto é o fingido, o imaginado, o fantasiado. O jogo tem a ver com isso. Objetivamente, no nível dos fatos, um jogo de futebol é uma perda de tempo, porque dá uma bola para cada jogador e dá um gol para cada um e deixa cada um jogar a bola dentro do gol e ficar todo mundo feliz, mas não é esse o ponto. Há todo um simbolismo na meta de fazer o gol, jogando de acordo com regras, não é? Regras que instituem o jogo, que caracterizam o jogo. Então, as metas, no caso dos jogos, são de outra ordem, são simbólicas, referem-se a esse nível do simbólico. Também é interessante chamar a atenção para o fato de que o centro de gravidade do projeto está no futuro. É pôr uma meta lá na frente e se lançar para ir buscar, para ir realizar. Enquanto que o centro de gravidade de um jogo está na ação imediata, na realização, no presente. Claro que quem joga, qualquer que seja o jogo, quem joga projeta. Há jogos de estratégia e mesmo em jogos de ação, como o futebol, projetam-se jogadas e tudo bem. Mas eu não estou falando que não existe a referência ao futuro, mas o centro de gravidade, o centro mesmo do jogo está no presente, está na ação. No jogo não se vive do passado e nem se vive do futuro, se vive dos resultados na ação. Já o projeto, o cerne do projeto está lá na frente e é isso que faz a diferença e faz um movimento. A gente está se lançando em busca de algo que está lá na frente. A questão das regras instituintes, né? Essas regras, no caso do jogo, elas constituem o jogo. Não dá para negociar. Mudar as regras é mudar o jogo, é jogar outro jogo. E muito menos não se pode pensar em mudar as regras de um jogo com o jogo em andamento. No caso de um projeto, as regras também existem. Um projeto, ele não é realizado apenas porque se tem vontade. É preciso método, é preciso planejamento, é preciso seguir regras. Mas as regras estão fora. O projeto, as regras são meio para viabilizar a ação. Enquanto que num jogo, as regras constituem o jogo, não é? É preciso
se submeter às regras ou não se joga o jogo. Se eu não aceito as regras, eu vou jogar outro jogo, vou criar outras regras e jogar outro jogo. Nosso convidado, Nilson José Machado, falou nesse programa sobre projeto e jogo. No próximo programa, Nilson Machado destaca a importância para a educação e para a vida do equilíbrio entre o jogo e o projeto, entre a razão e a emoção. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!